Olá! Hoje eu quero conversar com vocês sobre espiritualidade e religiosidade. Já falamos um pouco sobre isso a semana passada, né? Falamos sobre espiritualidade, religiosidade e fé. Tivemos 2 lives, conversamos sobre o sentido do sofrimento e a religiosidade. E eu quero continuar um pouquinho nesse tema para que a gente possa refletir e que a gente possa conhecer um pouquinho mais, para que a gente consiga integrar essa dimensão na nossa personalidade e caminhe para a maturidade de uma forma integral, tá bem? Quando a gente fala de espiritualidade, nós estamos falando de uma dimensão especificamente humana, tá? Todos nós, toda pessoa humana tem uma espiritualidade. É próprio da pessoa humana essa dimensão espiritual. Ela que faz de nós pessoas, ela que nos diferencia dos animais, né? É ela que nos faz perguntar pelo sentido das coisas, pelo sentido da vida, o que eu estou fazendo aqui nesse mundo, qual que é a minha missão. É pela dimensão espiritual que nós podemos agir de forma consciente, nós podemos agir de forma livre, responsável, podemos decidir diante da nossa vida, podemos tomar posição diante do sofrimento. Então, essa dimensão espiritual, ela faz parte de toda pessoa humana. E qual que é a essência da nossa existência como pessoa? É a autotranscendência, é a gente poder viver por algo além de nós mesmos, né? E isso tudo, então, é possibilitado por essa dimensão espiritual. Nós muitas vezes não reconhecemos essa dimensão, né, por conta da nossa educação. A nossa sociedade hoje ela tem muita dificuldade para aceitar aquilo que não é material, né? A própria ciência, os estudos. Hoje em dia a gente precisa comprovar, medir, testar, né? Pegar, tocar. E a dimensão espiritual ela não é material. Então é uma relação com algo que nos transcende. Nós não conseguimos medir, pegar, né? Quantificar. Então, muitas pessoas não reconhecem essa dimensão, por isso acabamos não falando tanto nisso. Mas ela é uma realidade da vida humana, todos nós temos a dimensão espiritual, somos seres espirituais e é isso que faz de nós pessoas. Então, é muito importante nós tomarmos consciência disso, tá? Viktor Frankl, ele até chamava de nous, né? Dimensão noética, para que a gente não confundisse com religiosidade. Então, nós vamos também falar sobre a religiosidade, né, que é outro aspecto importante da vida humana, mas quando nós falamos de religiosidade, nós estamos falando de um relacionamento que nós estabelecemos com esse ser que nos transcende, tá? Que está acima de nós, que aqui nós chamamos, no caso, de Deus, tá? Todos nós somos abertos a essa transcendência, tá? Nós temos capacidade de amar, de perdoar e nós temos também capacidade de captar alguns valores, né? Nós captamos aquilo que é o belo, a verdade, o bem. Nós captamos os valores absolutos, no caso Deus é um valor absoluto, né? Por que nós dizemos isso? Porque nós, como seres humanos, nós somos pessoas que nós estamos em formação. Então faz parte da nossa essência um vir a ser, né? Nós não estamos totalmente constituídos. Agora Deus não, Deus ele é ato puro, tá? Então ele é o único ser que pode dizer, né? Eu sou aquele que sou. Então nós também captamos isso, tá? Nós captamos essa essência e nós podemos nos relacionar com ele. Então assim, a transcendência do espírito humano ela se constitui pela liberdade, pela responsabilidade e pela espiritualidade, tá? Então, é essa espiritualidade que permite com que nós nos relacionemos com esse absoluto, que é Deus, tá? Deus, ele se autocomunica, né? E nós, seres humanos, nós respondemos, tá? Então, nós geramos aí uma relação com este ser que nos transcende. Viktor Frankl, ele fala de uma religiosidade inconsciente, tá? Por que inconsciente? Porque Deus é inconsciente? Não, Deus não é inconsciente. Mas a nossa religiosidade, por vezes, ela fica guardada, né? E ela tá lá no nosso inconsciente.
Nós somos seres conscientes e responsáveis, né? E por isso temos ali a nossa espiritualidade, tá? A nossa religiosidade, ela brota da pessoa, né? E o que é a pessoa? A pessoa, ela é identificada pela religiosidade, né? A nossa religiosidade nos especifica como pessoas. Então, a partir do momento que eu me reconheço como pessoa, então eu sou um ser espiritual. Então, a partir disso, então, eu tenho essa possibilidade de vivenciar a minha religiosidade, né? Isso que está dentro de mim e que me permite uma relação com Deus, né? A pessoa, ela é o centro da onde brota a religiosidade, tá? Então, nós todos somos seres religiosos, tá? Só que eu dizer que existe algo de religioso no homem, né, em mim, é diferente de eu dizer que eu sou uma pessoa religiosa. Por quê? Porque a religiosidade, ela é de caráter decisivo, ela não é assim impulsiva. Então, eu não posso dizer que eu sou impulsionado por Deus, não. Eu posso dizer que eu me decido por Deus, né? Assim como eu não posso dizer que eu sou só. Eu ser religioso não significa que eu sou uma pessoa religiosa, né? Existe algo de religioso em mim, mas para que eu me torne uma pessoa religiosa, isso passa por uma decisão pessoal, tá? Uma decisão consciente que eu posso tomar a partir da minha espiritualidade. Então, quando a gente fala de religiosidade, nós temos que pensar também nas formas como ela pode se manifestar, né? E uma das formas é através da religião, né? Da prática religiosa, de nós podermos viver um credo religioso, de termos uma fé, né? Então, esse aspecto confessional, né, institucional, é um meio que nós temos para nos relacionar com Deus, tá? Nós acreditarmos em algo e nós exercermos isso, né, de uma forma como um rito, seja através de um culto, seja na liturgia, independente da religião que você está praticando, tá? Então, a religiosidade, ela não nasce conosco, tá? Nós é que nascemos com ela, né? Mas ela chega a nós através da nossa cultura, através da nossa geração, né, dos valores que nos são transmitidos através da tradição, da nossa família, de acordo com a religião que cada família pratica, né? Então, nós podemos até negar, né, a dimensão religiosa, mas ela tá ali, tá? Viktor Frankl, ele fala da presença ignorada de Deus, né? Por que presença ignorada de Deus? Porque mesmo que a gente não perceba, mesmo que a gente não se relacione com ele, né? Ele tá ali. Ele tá ali, ele fica ali guardado, né? Essa dimensão tá no nosso inconsciente. A gente querendo ou não, a gente se relacionando ou não, tá? E quando a gente fala dessa presença ignorada, é porque muitas vezes ela tá ali oculta, né? Ela é desconhecida por nós e muitas vezes ignorada, né? Nós não sabemos, mas ele tá ali, né? Nós desconhecemos, podemos dizer assim. Só que ela também pode ser reprimida. E quando a gente fala dessa religiosidade reprimida, aí nós temos que tomar um pouco de cuidado, porque ela pode ser patológica, né? E aí nós vemos algumas manifestações de superstição, de fanatismo, né? Que envolvem aí esse aspecto religioso. O Eugênio Fissotti, ele escreve bastante sobre a experiência religiosa e ele fala da diferença da experiência religiosa e da prática religiosa, né? Quando a gente pensa na experiência religiosa, é esse envolvimento, né? Essa relação que a gente estabelece com Deus. E quando a gente fala da prática religiosa, nós estamos falando de uma ritualidade, né? De um credo religioso, da vivência de uma fé, né? Que é um sistema de convicção, são coisas que eu acredito e que eu vivo. Então, a experiência religiosa, né? Ela faz parte da vida humana. A prática religiosa, ela já é a forma como eu vou viver,
né? É como eu vou me relacionar. Então, que seja através de um rito, né? De um credo religioso. Então, isso também é importante para o desenvolvimento da nossa religiosidade. Quando a gente fala também em religião, nós podemos pensar na forma como nós nos relacionamos com Deus. E tem um autor, né, um grande escritor da personalidade, o Alport, ele fez um estudo sobre a religiosidade humana. E ele chegou à conclusão que tem duas formas que nós podemos experimentar, né, essa dimensão religiosa. A primeira delas é de uma forma onde as pessoas se relacionam com Deus, mas o centro dessa relação é a própria pessoa. Então, eu me relaciono com Deus, mas nessa relação eu sou o centro. Então, eu estou focado nas minhas necessidades, naquilo que eu preciso, nos benefícios que essa geração ela vai me gerar. Então, essa relação ela está baseada em mim, tá? No meu bem-estar, na minha segurança, na minha questão social, né? Então, nós acabamos, assim, tendo um ganho com essa relação, mas nós somos o centro dessa relação. Então, é essa forma de relação, de estabelecer essa relação com a nossa religiosidade, é uma forma imatura, tá? Por quê? Porque eu não estou focada, né, naquilo que é a essência da religiosidade, que é o transcendente. E quando eu me relaciono de forma madura com essa dimensão, então a gente vê na fé um valor em si, tá? A gente se empenha, se sacrifica para quê? Para vivenciar esses valores, né? Que transcendem os nossos próprios interesses. Então há uma doação de vida, né? Mas ela é genuína, não tem interesses pessoais, tá? A gente tá ali pelo valor que ela tem, pelo valor da coisa em si, não pelo benefício que essa relação pode me gerar, tá? Então, assim, a religiosidade madura, dessa religiosidade madura, então brota a autotranscendência, né? Então a gente começa a viver aquilo que é próprio da nossa essência. Se eu começo a agir de forma imatura, então assim, a religiosidade ela se manifesta de uma forma apartada da minha vida, né? Eu não incluo essa dimensão no meu quadro de valores. Agora, quando eu experimento a religiosidade de uma forma madura, a religiosidade passa a integrar a minha vida, né? Esses valores, eles permeiam a minha história, eles passam pela minha vida e eu aceito de forma aberta, né? Essa relação com Deus, né? E a gente se sente sempre tensionado a coisas maiores, né? Maiores, coisas que estão para além de nós. Então, assim, a gente integra esses valores na nossa personalidade. E Alport diz que a maturidade religiosa, ela passa pela maturidade da nossa personalidade como um todo, tá? Então, se eu quero ser uma pessoa madura, se eu quero caminhar para uma maturidade, então eu preciso também olhar para esse aspecto da minha religiosidade. Como eu estou me relacionando com o transcendente? Como que está a minha relação pessoal com Deus? Por quê? Porque nós somos nós somos seres integrados, né? Nós não somos seres separados. Então, quando a gente tira essa dimensão, alguma coisa não tá certo, tá? Esse desenvolvimento ele vai ser falho em algum momento. Para que o nosso desenvolvimento e a nossa maturidade possa acontecer de uma forma integral, eu também preciso amadurecer na religiosidade, tá? É claro que cada um do seu jeito, cada um no seu contexto, né? Conforme aquilo que você acredita, conforme as suas vivências, conforme o meio que você vive, é que vai acontecer essa prática. Então, a gente também tem que respeitar, né? Essas individualidades. Então, assim, quando a gente fala de religiosidade, tá? Precisa ficar claro para nós que a religiosidade, ela não é impulsiva. Ela é de caráter decisivo, tá? Então, saber que existe algo de religioso em mim não me faz uma pessoa religiosa. Para que eu seja uma pessoa religiosa e para que eu tenha um relacionamento com Deus,
eu preciso me decidir por Deus, tá? Eu preciso integrar essa relação na minha personalidade. Isso precisa fazer parte da minha história de uma forma integral, tá bem? Então, quando a gente fala da nossa vida, da nossa existência como um todo, nós sabemos que nós temos uma missão, né? Nós somos uma tarefa, né? Foi nos dado uma missão a realizar nesse mundo com a nossa existência. Então, quando a gente fala da espiritualidade, a espiritualidade, ela me permite responder a esses chamados da vida. Então, eu respondo para quê? Para que eu possa viver com excelência essa missão, né? E como que eu descubro a missão? É conforme eu vou respondendo, né? Nós já falamos sobre isso aqui. Então, eu respondo eu vou vivendo, eu vou cumprindo o meu dever, eu vou vivendo, né, as exigências do dia, e com isso eu vou descobrindo a minha identidade, né? Quanto mais eu me entrego na missão, mais eu descubro quem eu sou, tá? Então, isso passa pela minha espiritualidade, a forma como eu vou me posicionar e como eu vou responder. Mas a religiosidade tem algo de interessante aqui, né? Porque a religiosidade, ela precisa da espiritualidade, porque a espiritualidade vai me fazer perguntar pelo sentido da vida, né? Vai me fazer perguntar qual é a minha missão nesse mundo. Então, quais são os meus chamados? Então, eu sei que eu tenho um chamado, né? Mas a religiosidade, ela vai me permitir, então, eu me aproximar de quem me chama, né? Porque até então a gente sabe que a gente tem uma missão, que a gente tem um chamado. E pela religiosidade, então, a gente caminha, né? A gente vai caminhando na direção de quem nos chama. Então, ela mostra pra gente, né? Quem é que nos confere essa missão. E também, né, a partir disso, a gente começa a identificar quem nos confere a missão e a gente também recebe uma força, né, um auxílio. A gente passa a se deixar guiar, né, na realização aí da nossa tarefa, né, por essa pessoa que nos chama. Então, a gente pode, através da nossa religiosidade, se deixar conduzir nessa busca, né, essa busca de realizar a nossa existência no mundo, a nossa existência que foi dada por alguém, né, que confiou a nós essa missão e pela religiosidade se faz próximo, né, nos conduz e nos guia também na realização da nossa missão. Então, se você está caminhando aí, né, para maturidade, se você está buscando crescer, né, na sua vida espiritual, se você está buscando saber qual que é a sua identidade nesse mundo, quem é você aqui e qual que é a missão que lhe foi confiada, o que eu quero te dizer hoje é que você precisa voltar os seus olhos para a religiosidade, né? Nós somos seres espirituais e nós temos essa religiosidade em nós. Então, nós não podemos negar. Na verdade, a gente até pode negar, nós somos livres para isso também, mas ela vai continuar ali, tá? Então, não permita que essa experiência, ela fique ignorada dentro de você, né? A religiosidade, ela faz parte da vida humana e a nossa maturidade pessoal passa também por uma maturidade na vida religiosa. Então, que você possa integrar esses valores na sua existência e que você possa viver isso de uma forma autêntica, porque isso vai ser de crescimento para a sua vida pessoal, tá bem? E vai te ajudar a ser uma pessoa melhor e mais madura. Um grande abraço e até o próximo vídeo.